Greetings in the Triune God. Saudações no Deus Triuno, queridos santos, onde quer que você esteja, quem quer que você seja, qualquer que seja a língua que você receba esta palavra, nós honramos o Senhor na sua soberania e trabalhamos com Ele na situação atual. Por um lado, nada pode substituir estar juntos. Por outro lado, nós estamos aqui debaixo do trono do Senhor, do seu arranjo soberano. Estamos debaixo do seu governo. Nós temos a graça suficiente. Normalmente, quando eu estou falando na Suécia ou na Noruega, há uma tradução em pé, lado a lado, que afeta, ela tem o efeito, não é mal, mas tem um efeito de reduzir a extensão da mensagem. Se estamos todos em inglês, a mensagem pode ser de 75 minutos, mas quando é uma tradução lado a lado, o tempo tem que ser permitido para os dois. Então, as mensagens que eu vou dar dessa vez serão ao redor de 1 hora. Não irei além disso, pelo que é comum nas mensagens do ministério. E nós confiamos que os irmãos saberão como produzir isso nas várias línguas. Como sempre, porque só Deus, o Pai, é a fonte. Por um bom período de tempo, eu tenho estado quieto, aguardando nele e no Espírito, ativamente buscando ele. Qual deveria ser o tema geral dessa conferência específica? E o assunto, então, ele não é afetado por essa conferência por vídeo ou física. Eu não creio que o Senhor esteja limitado por isso. Então, o que quer que esteja no seu coração, o que Ele quer que nós liberemos, qualquer situação que seja levada a cabo, Ele ainda permanece sendo a fonte. Então, eu estava indo numa direção. Então, gradativamente teve uma mudança. E assim, quando comecei a fazer essa mudança, ainda buscando a guiar do Senhor, houve um acréscimo de certeza que o tema geral deveria ser esse: a consumação da era e a vinda do Senhor. Depois de alguns minutos dados para essa palavra de abertura, nós vamos focar, concentrar nessas duas expressões: a consumação da era e a vinda do Senhor, para que tenhamos ter um entendimento claro, preciso disso, baseado, é claro, naquilo que o Novo Testamento diz, e sem dúvida, tornado conhecido a nós o entendimento por meio do ministério do ministro da era. Eu leio 2 versículos do Evangelho de Mateus com relação à consumação da era. O primeiro é o último versículo em Mateus 28. É a segunda parte do último versículo, versículo 20.
the days eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. After I read the second verse, we'll begin to consider Depois de eu ler o segundo versículo, nós começaremos a considerar o significado de consumação nesse contexto. and what we mean by the E o consummation. que queremos dizer sobre consumação da era. But I would point out the little Mas eu quero enfatizar uma pequena palavra, até. the Lord will be with us O all Senhor, the days. Senhor estará conosco todos os There dias. will be a radical change Então haverá uma mudança radical, both among the overcoming believers tanto entre os crentes vencedores, against the first fruits, que são arrebatados como as primícias, those believers who need e aqueles crentes que precisam amadurecer e que estarão na terra durante a grande tribulação. will indicates Esse até indica taking place. que algo está ocorrendo. Then there will be a moment of Então haverá um momento de completação, de cumprimento. the Lord wanted to emphasize Mas o Senhor quer enfatizar, encouragement. para o nosso encorajamento, He is with us. que Ele está conosco. So he is Emmanuel in Ele the é sense, Emanuel no sentido mais amplo, chapter 1. que é mencionado no capítulo 1. Then the other verse E is o outro versículo 4. é Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, versículo 3. Disciples had just pointed out to the Lord Os discípulos haviam acabado de mostrar para o Senhor wonders of the temple as maravilhas do templo in Jerusalem. em Jerusalém. And after they had been there, E depois deles terem estado ali, the Lord began to say, o Senhor começou a dizer: the time will come. tempo virá The whole temple, que todo o templo será demolido, destruído. one stone will not be upon another stone. Não ficará pedra sobre pedra. Then, of course, E claro, the disciples o Senhor, keenly os discípulos estavam profundamente interessados. 3 Então, no versículo 3, read this. nós lemos assim: He sat estando ele assentado no Monte das Oliveiras. He ascended from the Mount of Olives. Isso é interessante, ele ascendeu do Monte das Oliveiras Ascend. e ele vai voltar e vai descer ao Monte das Oliveiras. Disciples came to him Os privately. discípulos chegaram até ele particularmente dizendo: diga-nos, When will these things be? quando serão essas coisas? And what will be the sign E qual será o sinal da tua vinda and of the consummation of the age? e da consumação da era? Please pay attention Por favor, preste atenção. as much as possible. E tanto quanto possível, Paul, anchor lembrem-se, in memory coloquem isso na sua memória, that in this verse the disciples que nesse versículo os discípulos estão conectando the coming of the Lord a vinda do Senhor and the consummation of the age. e a consumação da era. And this verse E esse versículo, na verdade, basis e- for our general subject, é a base para o nosso tema geral, consummation of the age a consumação da era and the coming of the Lord. e a vinda do Senhor. And now, before we E agora, antes de começarmos a give a preliminary ver o esboço, eu quero dar uma definição preliminar: consummation of the age. consumação da era. Here, the age Aqui, a era refers to the age refere-se à era que começou with the coming of the Lord, com a vinda do Senhor, transition time, que era um tempo de transição, and especially e especialmente resurrection and ascension. com a sua ressurreição e ascensão. The age prior to that, A era anterior àquela era a era da lei. the age prior to the age of the A era anterior à era da lei fathers, era a era dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. and so the consummation Então, of the age a consumação da era to the age refere-se à era que começou
resurrection, and com ascension. a ressurreição e ascensão de Cristo. And there are perhaps E 4 há ways of talvez describing 4 maneiras de descrever esta era. the 2 most common ways: As duas maneiras mais comuns, são mais conhecidas, the age of grace, é a era da graça, and it surely is. e certamente é. Yes, we preach the gospel of the Sim, kingdom, pregamos o evangelho do reino, the gospel of the kingdom mas includes o evangelho do reino inclui grace, o evangelho da graça. and we're here to Estamos aqui news that para anunciar as boas novas para os pecadores da graça de Deus, infused with faith que pode ser infundida com a fé Christ is the Son of para God, crer que Cristo é o Filho de Deus e confessar que Deus o ressuscitou dos mortos. and this age is also Essa era também designada como a era da igreja, in contrast to the coming em contraste com a era vindoura, as we know will be que, como sabemos, será a era do reino. and it's significant E é significativo in Matthew that ends with que the words Mateus termina com essas palavras quanto à consumação da in era. chapter 16, No capítulo 16, o Senhor declara: Eu my edificarei minha igreja. chapter 18 he E no capítulo 18, the church. ele fala da igreja. So surely Então, certamente, something must take place algo deve acontecer building com relação the church. à edificação da igreja genuína nesta era. Then another designation of Então, uma outra designação desta era age of faith. é a era da fé. And the fourth designation E a quarta designação important in this é muito importante nesse esboço, age of mystery. é a era do mistério. In this age, Nesta era, of course, é claro, all kinds of things are taking place. todos os tipos de coisas estão acontecendo na Terra. Now we've all been Até mesmo agora, nós estamos numa situação bem específica por meses. and radical changes will take place. Então, mudanças radicais acontecerão na Europa, em Jerusalém, o templo será reedificado. During the Great Tribulation, Durante a grande tribulação, catastrophic events beyond haverá eventos catastróficos imagined. que ninguém imaginava ou sabia. But this age is called Mas esta era the age of é chamada a era do mistério. because Por quê? but God in Christ as the Spirit is Porque, in this age. porque o que Deus em Cristo no Espírito está fazendo nesta era é oculto, é misterioso, é interior, It's invisible. é invisível. And this is very important. E é muito As we importante, hear more and more, à medida que lemos mais e mais, especialmente preoccupied com with as pessoas que estão preocupadas com pay profecias, attention to outward eles apenas prestam atenção nas coisas exteriores, consummation of the age, mas a consumação da era depende dos mistérios that need to be fully que precisam ser totalmente levados a cabo e completados nesta era. because of these mysteries. E por causa desses mistérios que são invisíveis, é uma era da fé. We, like Peter says in chapter Assim como Pedro his first epistle, disse no capítulo 1 da sua primeira epístola, que nós não vimos o Senhor, nós o amamos. and we have not seen him, but E we nós, believe in him. nós não ouvimos, mas cremos nele. So now let's come to the outline. Então agora It's vamos long. chegar ao esboço que não é tão longo. Determine this length E eu determinei essa extensão main reasons. One por duas razões principais. É a questão do tempo, is to speak things related to the outline. para falar coisas relacionadas com o esboço. Something to you that is not E eu quero overwhelming apresentar para vocês as coisas que não são muito prevalecentes de serem absorvidas. way in a conference. Essa é a maneira normal que eu faço na conferência. Então, agora em Romano 1, eu de novo cito o versículo. Estou convosco todos os dias até a consumação da era.
And as I was considering this, À medida que eu estava considerando isso, I began to consider eu comecei a what is considerar consummation. o que é consumação. Consummation. Consumação. And I did a ministry research as E eu fiz uma pesquisa no ministério, como sempre. in the book on the prophecy. Então, no livro sobre as profecias dos 4 setes, There is this definition. há essa definição que está no ponto A. The word consummation A palavra consumação is significa a process que há um processo that will be brought to completion, que será levado à completude or it should be or fulfillment. ou cumprimento. I have of in my English outline. Eu olhei no meu esboço em inglês, If the error, tem um erro aqui, então deveria ser ou cumprimento. Por favor, corrijam. completion or fulfillment. Completude ou cumprimento. Not just we're in this age Não somente nesta era, to end it. quando Deus decidir terminar, Taking place há um processo que está ocorrendo, will be brought que será completion. levado à completude, à completação, um processo que será levado ao cumprimento. And this process E esse processo is God's New Testament economy. é a economia neotestamentária de Deus Christ com relação a Cristo e a Igreja. in the midst of all the outward. No meio de todas as coisas exteriores, This is the intrinsic significance. este é o significado intrínseco desta era. B says B diz: consummation of the age, a consumação da era the end of the age, e o fim da era refer to the same thing. referem-se à mesma coisa. So when the process Então, quando o processo in God's economy relacionado à economia de Deus estiver completo e cumprido, then in time então no tempo be an end. haverá um fim para esta era. Now, Agora, need to see what this end is. precisamos ver qual é esse fim. And for this, I need to refer E para isso, Daniel eu preciso me reportar a Daniel capítulo 9, crucial prophecy que é uma profecia extremamente crucial às 70 semanas. are E aquelas semanas 7 são years. períodos de 7 anos. And you can consult the E footnotes e você pode consultar 9:25. as notas de rodapé no capítulo 9, no versículo 24 a 27, nos estudos Vida. 9 weeks Mas as primeiras 69 semanas by the crucifixion. foram cumpridos na crucificação de Cristo. Now the present age Agora, a presente era, of grace a era da graça, da igreja, do mistério e da fé, é um intervalo between entre the 9th week a 69ª semana e a 70ª semana. as we are nearing the end of À medida que nos aproximamos no final desta era, something algo most important de muita importância acontecerá in Israel, em Israel in Jerusalem, e em Jerusalém, and in a way we do not fully know yet. de uma maneira que nós ainda não sabemos totalmente, mas também na Europa. What is it? O que é isso? Something will happen Algo vai acontecer here, que vai Temple Mount, limpar o terreno, a montanha do templo em Jerusalém, that is now in the hands of que agora está na mão de And outros. in Jerusalem there E em Jerusalém há uma sociedade que por muitos anos they can tem preparado tudo o que eles podem recovery of the priesthood, para a restauração do sacerdócio, as vestes e tudo. we know that the temple must be Sabemos built. que o templo deve ser reedificado. So when Então, quando that Temple Mount is cleared, aquela montanha estiver limpa, and I personally believe that e eu pessoalmente creio que muitos ouvindo esta palavra younger ones, much younger than us, estão falando, obviamente, com os mais novos do que eu, the overcomers, all the saints, os vencedores, todos os santos vivos, to see this. ainda estarão aqui para verem isso. Then Em- at that point, Então, naquele ponto, Israel will
Israel se voltará para um europeu poderoso, um líder europeu poderoso, e como profetizado, uma aliança, um acordo between the Israeli entre o governo de Israel e aquele líder será assinado. and that will mark E the aquilo vai marcar 70th week. o início da 70ª semana. And for a period of 3 E por um período de 3 anos e meio, again, all of the mature saints de novo, todos os santos maduros, que são as primícias, ninguém foi arrebatado the ainda. temple will be rebuilt O templo será reedificado under somehow the oversight sob, de alguma forma, sob a liderança sob a supervisão desse líder europeu que vai se tornar o anticristo. the E end of those 3.5. exatamente antes do final daqueles 3 anos e meio, The first fruits as and primícias the man-child e o filho varão, os vencedores mortos, né, serão arrebatados. then the great tribulation Então, will begin. a grande tribulação vai começar. Christ sits himself Quando o anticristo assentar no templo e exigir que seja adorado. the last 3.5. Isto começa os últimos 3 anos e meio desta era. Here's the point. Aqui está o ponto. 3.5 years Aqueles 3 anos e meio are the end são o final desta era. the until Então, o até, em Mateus 28, 20, é o até, first fruits até que as primícias e o filho varão sejam arrebatados, till the great tribulation begin até que a grande tribulação comece and all kinds of e todos os tipos de mudanças radicais no ambiente aconteçam. É isso que significa o final da era. before all that can take place Mas antes de tudo aquilo acontecer, developing God's o economy processo do desenvolvimento da economia de Deus deve e será completado. see in Matthew 28 Se, em Mateus 28, 20, consummation of the a age consumação da era indica of the church o fim da era da igreja, which is the age of mystery. que é a era do mistério. In Revelation 10:7 E Apocalipse 10, 7 reference here é uma referência da leitura da Bíblia aqui. is of great importance. E também isso é de muita importância. But in the days of the voice of the seventh angel, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, trumpet, quando ele estiver para tocar a trombeta, then the mystery of God, então será consumado o mistério de he Deus. had announced the good news Como ele anunciou as boas novas aos seus servos, os profetas. mystery of O God, mistério de Deus é consumado. because Por quê? the mystery, Porque o mistério, this is the mystery of God. Cristo é o mistério de Deus. The mystery, O mistério, church as the mystery of Christ. a igreja como o mistério de Cristo. These mysteries Esses mistérios to the divine economy centrais da economia divina completed terão sido completados by the overcoming saints who will pelos santos vencedores, by the Lord que serão designados vencedores pelo Senhor. took place Isso in the local churches. aconteceu nas igrejas locais. And then the first fruits Então, as primícias, mature os primeiros que amadurecem, quem quer que sejam, onde quer que estejam, be raptured. serão arrebatados. This is why, my brothers and É sisters, por isso, meus irmãos e I irmãs, pay attention embora eu preste atenção to diariamente situation para a situação mundial e fico vigilante sobre os indicadores, approaching the end. enquanto estamos nos aproximando Majority, millions no final, diferentemente da maioria dos milhões de cristãos nessa terra que estão preocupados com as coisas exteriores and many of e pelos ensinamentos falsos, them be raptured. que todos os crentes serão arrebatados, todos estarão no reino, eles ficarão chocados ao descobrir essa grande maioria vai ainda ficar aqui. É por isso que todos nós devemos nos focar Of these na consumação desses mistérios. Paul said,
I spoke Paulo of disse, a great mystery. falando sobre o grande mistério, Cristo e a igreja. D, D. the consummation of the age A consumação da will era be the 3.5 years será of os, great tribulation. os 3 anos e meio da grande tribulação. Now, one reason Agora, uma razão, I believe that the Lord eu creio is leading que o Senhor está conduzindo para ter a conferência nessa sessão him é que Ele possa nos suprir, nos iluminar, to guide us nos guiar, nos apacentar and encourage us e nos encorajar more than ever mais que to nunca live our Christian para vivermos uma vida cristã na nossa vida da igreja, na nossa vida humana, view of the consummation tendo em vista a consumação da era e a vinda do Senhor. This is what is in the Lord's heart. I É believe isso, eu creio que isso que está no coração do Senhor, isso que está no meu coração. Precisamos conhecer a verdade, precisamos conhecer as profecias, understand the 70 precisamos entender as 70 semanas, truth about overcoming. as verdades sobre os vencedores, a reedificação do templo, o anticristo, tudo isso. But we need to see Mas precisamos ver, estamos aqui Christ and the church para prestarmos atenção no mistério, Cristo e a igreja, economy. a economia neotestamentária de Deus. All of us in a E person. todos nós, de uma maneira pessoal, This is the place where we begin to say, Lord, é o lugar que nós começamos a dizer, Senhor, be gracious to tem misericórdia, seja gracioso comigo, sure and be que eu amadureça e esteja entre as primícias. save me Senhor, me salve from this period of the great deste período da grande tribulação, da consumação da era. indicated, O Senhor indicou isso para a igreja restaurada, signified by Philadelphia. significada pela Filadélfia. Eu te guardarei da hora da tentação, da provação. From the hour of Aqueles que são guardados da hora da provação intrinsically são aqueles que são intrinsecamente e, na verdade, in. na realidade, participando na completação desse mistério. Then point D is a quotation Então, ponto from Daniel. The first part is E, como uma citação de Daniel, selar a visão e a profecia é fechar a era do mistério, isto é, mystery. consumar o mistério de Deus. And so I took quite a bit of time to Então, lay this foundation eu gastei um tempo bom para lançar esse fundamento by little. e na esperança que a luz brilhe pouco a pouco Consummation of the age com relação à consumação da era and the coming of the Lord. e a vinda do Senhor. Now I want to say something now briefly. Agora, Will be developed quero dizer fully in another de message. maneira resumida, isso vai ser desenvolvido em outra mensagem, a palavra vinda. When we think of someone coming, you could say Quando nós pensamos de alguém que está vindo, você diz, o avião está chegando, to land. está prestes a aterrissar. We're talking about usually someone Nós estamos falando normalmente arriving sobre coisa que está chegando de uma maneira física e visível. It's important for us all É importante para nós todos vejamos, e as notas de rodapé ajudam muito, word que a palavra grega traduzida para vinda, actually means na verdade, significa presença, parousia. parousia Parousia. ou parúzia, não sei quem é quem. Parousia. Eu digo parousia, That refers to aquilo se refere à presença Philippians 2:12. em Filipenses 2:12. Yeah, Philippians 2:12. Sim, Filipenses 2:12. Paulo usou essa palavra. Do it much more in my absence than in my presence. Sim, façam muito mais na minha ausência And that do que na minha. signifies the coming, the Essa parousia significa a presença de uma pessoa importante. So when Então, quando consummation of the age a consumação da era começar and the overcomers are raptured, e os vencedores são arrebatados,
the coming of the Lord, a vinda do Senhor vai começar. presence. A sua presença vai começar. Well, what will happen? Mas o que vai acontecer? He will begin a journey Ele vai começar uma viagem do trono to the earth. à terra. And the Bible is really wonderful. E a Bíblia é realmente Precision. maravilhosa na sua linguagem, na sua curacidade. Come E ele virá with his bridal army. com o seu exército nupcial. He will come Ele virá in a cloud. dentro de uma nuvem. Isso é invisível. And there will be this gradual coming E haverá essa vinda gradativa da presença do Senhor until até it's very close to the time of the que war. seja muito próximo da guerra de Armagedon. Thessalonians. Nós sabemos a partir de 2 Tessalonicenses 2:8 The Lord will at the right time que o Senhor, no tempo correto, manifest ele vai manifestar a sua vinda, his presence. manifestar a sua presença, a parousia. He will shine forth. Ele vai resplandecer, The army will be com seu exército nupcial estará lá. will E isso vai derrotar o anticristo armies. e os seus exércitos. So the coming of the Lord Então a vinda do Senhor refers to the presence refere-se à presença do Senhor. first Primeiro, cloud, and dentro de uma nuvem invisível. then the Lord he told them Então o Senhor, ele disse isso para o sacerdote: coming verás on a cloud. o Filho do Homem vindo numa nuvem, sobre uma nuvem. Agora ele é visível. Chapter 1. Leia Apocalipse 1. Only the Jewish tribes, but Todas as tribos, especialmente as tribos judaicas, o verão. Christ the Lord Jesus Cristo, again. o Senhor virá novamente. During those 3.5 E durante aqueles 3 anos e meio, which are both the 3.5 years, que são Great Tribulation, the que são tanto os 3 anos e meio da grande tribulação e a consumação da era, the parousia, são o período da parousia. when É assim que toward the end, será all quando, the believers will no final, todos os crentes serão arrebatados para as nuvens. the judgment, Haverá o tribunal com relação a quem será vencedor. Aí haverá as bodas. corporately Então o Senhor corporalmente, coletivamente, ele vai manifestar a si mesmo. brothers and sisters. Certamente, irmãos e We want irmãs, to be those believers nós não queremos ser aqueles crentes in life. que amadurecerão em vida durante a hora da provação. Tribulation is in Europe and in Mesmo que a maior parte da grande tribulação seja em Israel, no Oriente Médio, na Europa, States. Will not nós estamos nos Estados Unidos, não estaremos envolvidos com a guerra de Armagedon, mas toda a terra estará em dores de parto. Isso deve nos motivar, não a partir do temor. waste my life Senhor, não quero desperdiçar a minha vida. to live a normal human Eu quero continuar a viver uma vida humana normal, grow unto mas interiormente eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ver a igreja edificada. And now the rest. Now we go to point 2. E agora nós vamos para o ponto 2. Dispensation from the incarnation of Christ. Na dispensação, desde a encarnação de Cristo até o reino milenar, a era da igreja, a era da graça, tudo é um mistério. Actually, Na verdade, I'll say this personally, but eu vou dizer isso pessoalmente, mas eu estou representando todos nós. I hardly Eu digo isso, understand my own life. eu digo isso para mim mesmo. Eu não entendo nem a minha vida, não entendo nem a minha vida. Because as the proverb says, Há um provérbio que a man diz: may make plans, o homem faz but planos, that's the steps. mas o Senhor que dirige os passos. So at the core, Então, no núcleo, the Lord's recovery a restauração do Senhor, are these mysteries. há esses mistérios. Nós estamos vivendo nos mistério. Estou tão feliz
realization que isso tenha, of brothers' faithful ministry. isso, através do ministério fiel dos irmãos, isso foi trazido à nossa percepção. Christ as the beginning A encarnação de Cristo como o começo da era do mistério é um mistério. of Christ, the Por meio da encarnação de Cristo, o Deus infinito foi trazido ao homem infinito. P. Cristo é o mistério de Deus. We all need to know Christ. Todos precisamos conhecer Cristo mais e mais. We can't settle this for a doctrine, Nós não podemos estabelecer isso como uma doutrina but advance de toda a sua inclusividade, mas experiencing avançar no nosso conhecimento e no experimentar the dele. embodiment of God. Cristo é o mistério de Deus. Mystery of God. Deus é um mistério e Cristo, como a corporificação de Deus para expressá-lo, é o mistério de Deus. Embodiment of God. Como mistério de Deus, Cristo é a corporificação de Deus. Toda a plenitude da deidade habita corporalmente em Cristo. Colossians, Há mensagens em Colossenses, no último ano, Thanksgiving conference, na Conferência de Ações de Graça, concerning falando sobre experimentar esse Cristo todo inclusivo e extensivo, this Christ who's the mystery of esse Cristo que é o mistério de Deus. See, the church Então, is the C, mystery of Christ. a igreja é o mistério de Cristo. We need to have a fresh view Nós temos que ter uma visão renovada, in nova, the Lord's recovery. da igreja na restauração do We Senhor. meet in localities, Sim, nós nos reunimos em localidades que são visíveis, num ambiente físico. a place to meet, Precisamos de um lugar para nos reunir. Nós temos templos para reunir. sing, we pray, E nós vamos lá, cantamos, oramos, louvamos, temos comunhão, profetizamos. practical service. Nós temos serviços práticos, recebemos santos em We casa. need to realize Precisamos perceber the way, de uma maneira nova the goal, que a meta é a realidade do corpo de Cristo. the local church is. A igreja local é um procedimento. We shouldn't think we're Nós não devemos pensar que nós estamos no alvo porque estamos no procedimento. and in this procedure E nesse procedimento, nós estamos tocando o mistério de Cristo. we need to know the church Precisamos saber a igreja como o mistério de Cristo. and how the church will be built E up, como que a igreja será edificada é um mistério. how Christ is the head O nosso Cristo to the church. é a cabeça de todas as coisas para a igreja. Isso é um mistério. One, Christ is a mystery. Cristo é um mistério. The church as the body of Christ E a igreja como o corpo de Cristo para expressá-lo mystery é o mistério de Cristo. as the body. A igreja como o corpo de Cristo. Concerning the church, Com relação à igreja, the greatest need a maior necessidade recovery na restauração do Senhor hoje, for all the churches and all the saints para todas as igrejas e todos os santos, know in é reality. conhecerem em realidade o corpo de Cristo. In 1994, Em 1994, I gave a conference o irmão Lee deu uma conferência na semana de Memorial Day the practical points concerning sobre pontos práticos sobre entremesclar, his burden. e ele liberou o seu encargo com relação onde está a realidade do corpo de Cristo. Churches, Há milhares de igrejas, maravilhoso. where is the reality? Onde está a realidade? And the reality of the body of Christ E a realidade do corpo de Cristo é o viver coletivo do homem-Deus, vivendo uma vida de ser conformada pelo poder de uma vida ressurreta, ao modo da morte de Cristo, para viver Cristo juntos coletivamente, expressando Ele coletivamente. and while we're doing that, shepherding one another Que estamos fazendo agora, apacentando uns aos outros, mutuamente, sob a luz do pico elevado da revelação divina. so the greatest need Então, a maior necessidade of the body, é conhecer o corpo, knowing its reality. conhecer a sua realidade, viver nessa realidade. In 1989, Em 1999, turmoil was taking quando place. um grande tumulto estava acontecendo, Brother Lee had some meetings with o irmão Lee teve algumas reuniões and
That fellowship is in the E book. naquela comunhão foi sobre o livro Problemas que Causam Tumulto na Restauração do Senhor. O irmão Lee disse algo ali. Now written on my heart. E agora está escrito no meu coração. All problems among us are Ele disse, todos os problemas entre nós são causados por não conhecermos o corpo caring. e não nos importarmos com o corpo. And during that same time E durante aquele mesmo tempo, naquele mesmo período, for correction, if my time estou aberto para correções se eu estiver errado. clearly, O irmão Lee também deixou claro isto. as we are meeting as the church wherever we À are, medida que nos reunimos como igreja, onde quer que estejamos, we should first nós devemos primeiro considerar o and corpo second, e, em segundo, considerar a nossa igreja local. this needs to be practiced. Isso precisa ser prático, praticado em toda a terra. That is why any É por isso, qualquer we would like to start a church, well, crente, Brother Lee also said, o irmão Lee também disse, mentioning him because estou mencionando ele porque eu aprendi isso dele. this is not my discovery. Não é uma descoberta God is minha. like a father. O pai é como um corpo, So like the as igrejas são como os filhos. And so there cannot be a proper beginning Então, of a local não pode haver um início correto de uma vida da igreja em nenhum lugar por aqueles que são isolados da comunhão universal do corpo. must be built up. Isso que deve ser edificado. In my church, Quando o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja, this is the Paulo body percebeu isso. building itself. Isso é o corpo edificando a si mesmo em amor, em Efésios 4,16. Two, Christ and the church 2. as one spirit are the great. Cristo e a igreja como um espírito são um grande mistério. Three, during the church age, 3. Durante a era da igreja, age of mystery, a era do mistério, Christ is building up the church, Cristo está edificando a igreja his bride. para ser sua noiva. And we have a wealth E nós temos ministry to open um ministério rico New Testament para abrir o Novo Testamento, especialmente as epístolas, para nos iluminar What does it mean com relação ao que significa a igreja ser edificada, o que precisa acontecer church to be built up? para que a igreja seja edificada. And actually what will happen Então, na verdade, o que vai acontecer even in Philadelphia, é que mesmo em Filadélfia commerce, há um chamado para vencedores, who aqueles pillars in the temple, que se tornam colunas no templo de Deus, se tornarão Deus e Cristo e a Nova Jerusalém intrinsecamente. there needs to be in every place. Isso tem que acontecer em todo lugar, não uma categoria excepcional, não um clube, mas internamente estamos avançando no nosso ser, na edificação da igreja como o corpo de Cristo. The Lord cannot come back. O Senhor não pode voltar e não voltará até que o corpo de Cristo seja edificado See in the e ele possa ver nas igrejas the reality of the a realidade do corpo de Cristo. you can say Ele pode dizer, eu posso agora encerrar a era da igreja, faithful ones in porque aqueles fiéis nas igrejas cumpriram os mistérios, shoulders of all our predecessors suportado nos ombros dos que os antecederam. consummated this. Eles consumaram isso. When the Lord comes, Quando o Senhor voltar, we know from nós sabemos 25, de Mateus 25 19. e Apocalipse 19, When the Lord comes for the believer, quando o Senhor voltar para os crentes, he will come as the bridegroom. ele voltará como noivo. In order for him to come as Para que ele venha como noivo, the bride a must noiva make herself. deve se preparar. That is why É por isso Revelation 19, que Apocalipse 15, 7 through 9, 7 até 11, até 9, the lá, bride has made lá herself. fala sobre a importância. A noiva se preparou a si I mesma. and many others have been E eu e muitos outros tiveram muita ajuda under a nessa questão body and the bride
bride. a respeito do corpo e da noiva. By our dear brother Watchman Por Nee, nosso querido irmão Atmani, no livro Glorious Church, A Igreja Gloriosa, in the section on the body. a sessão sobre o corpo, And let me try to summarize. e eu vou tentar resumir aqueles pontos que são muito úteis. Is referring to Adam, Ele se refere a Adão type of Christ. como um tipo de Cristo. So Adam, Então Adão, to name all the animals, ele deu nome para todos os animais, counterpart. mas não havia para ele nenhuma companheira, um complemento. Então Deus fez com que ele teve um profundo sono, que significando a morte de Cristo, e removeu um osso, e aquele osso significa a vida inquebrável, indestrutível de Cristo. E daquele osso ele edificou uma mulher, um corpo. Primeiro, Being houve um outro ser humano com um corpo. Então esse não é o ponto. what comes out of Christ, O que sai de Cristo built up, e que é edificado com Cristo, is the body. como a igreja é o corpo. But then once Então, human body, uma vez que esse corpo humano tenha sido edificado a partir de um osso, the woman was a mulher Eve, foi dado o nome dela de Eva, vivente. brought to Adam. Ela foi trazida para Adão. And when she was brought to E Adam, quando ela foi trazida para Adão, his counterpart, ela se tornou seu complemento, bride, a sua noiva, his wife. a sua esposa. That is why he could say, É por isso que ele poderia bone dizer: of my bone, osso dos meus ossos flesh of my flesh. e carne da minha carne. Then the two became one. Então os dois se tornaram um. This beautifully typifies Isso de maneira bela tipifica Cristo e a igreja. so we are not living in the Então não estamos vivendo na era da noiva. we are not yet the bride. Nós não somos ainda noiva. Message 6 from the A mensagem 6 do final da semana do Memorial Day, the aspects of the bride nós tentamos nos referir a esse aspecto da noiva com relação às experiências que todos precisamos ser levados à maturidade e serem identificados numa pessoa coletiva, becoming beautified to tornando-nos embelezada para Cristo, our faith and love develop tendo o nosso amor e a fé desenvolvidos, wedding garment composed of Christ's righteousnesses preparando as nossas vestes nupciais compostas de Cristo como a justiça subjetiva expressa de nosso interior, This should be e a taken noiva in this. sendo um guerreiro This experiente. is part of the mystery. Isso deveria estar acontecendo nesta era. In the Isso é second parte do mistério. we can say it from two ways. Então, o que de fato estamos dizendo Paired. é que você pode dizer isso de duas maneiras. Body has been built, A noiva será preparada or we can say uma vez que o corpo tenha sido edificado. church as the body of Christ. Ou podemos dizer, When presented to Christ, a igreja como o corpo de Cristo, the church will quando apresentada a Cristo como o noivo, a igreja então se tornará a noiva. the bride will E aqueles que serão a noiva in the reality of the body, serão aqueles the organic building up of que the estão vivendo na realidade do body, corpo, they will be raptured contribuindo para a edificação orgânica do corpo, e eles serão arrebatados como as of primícias. the age of mystery. Então, agora estamos tocando The Lord o is coração da era do mistério. living right now as I'm speaking, and you are there listening. O Senhor está Inwardly responding. apenas aguardando, observando nesse momento, enquanto estou falando e vocês ouvindo e reagindo interiormente de várias maneiras. Ele sabe onde nós estamos, aspectos. To one person. Estamos edificados em uma pessoa? Love. É a nossa fé e amor, as nossas vestes. Army, really? Há de fato um exército These days?
que pode lutar nesses dias, victory of the victorious, proclamar a vitória do Cristo vitorioso. ministering for this, praying, Ele está ministrando por isso, orando por isso, nos apacentando por isso, working through the church, the ministry, and the work for trabalhando nas igrejas esse ministério. consummated. Isso que precisa ser consumado, irmãos e irmãs. We have no idea Nós não temos a menor what ideia the time frame is. do qual é o The tempo. Lord can change O Senhor pode mudar a situação do mundo num instante. Some of us could turn on our smartphone, Alguns de nós podem ligar nosso smartphone ou o iPad e ler essas notícias chocantes. Um grande terremoto chacoalhou lá a montanha do templo. the temple restoration society A, are res- a, standing res- on the mountain. a restauração Build. a restauração do templo começou, agora nós podemos reedificar. There must be a person in Europe. Então deve haverá uma pessoa na Europa, Then, once the covenant is signed, uma vez que a aliança seja assinada, 3 anos e meio, God knowing this, os santos vão viver uma vida sabendo disso, sabendo que tem 3 anos e the meio. Lord can do a lot in one's life in 3.5 O Senhor pode fazer muito numa vida de alguém em 3 anos e meio. years. Been wasting 30 or 40 years. É muito desafiador, porque durante 30 ou 40 anos estivemos impedindo ele. Other than fear of God. Não há nenhum temor em mim que não o temor de Deus, mas existe uma seriedade, um desespero Full recovery. para que toda a restauração. We're nearing the end of this. Nós estamos nos aproximando do final desta era, a consumação da era. Must Os mistérios devem ser cumpridos. then D, Então, D, the kingdom of the heavens, o reino dos céus, the indwelling of Christ, a habitação de Cristo and the resurrection and transfiguration e a ressurreição e a transfiguração dos santos mysterious. são todos mistérios. Lord comes, Quando o Senhor voltar, government will be, o governo humano será destruído and the kingdom will be manifested e o reino será manifestado na terra. there. Nós queremos estar lá. So now we need to be Agora precisamos estarmos misteriosamente na realidade do reino, experiencing the mystery of experimentando o mistério do Cristo que habita interiormente and the resurrected Christ e o Cristo ressurreto actually transfigure us, que vai finalmente nos transfigurar. transform us. Primeiro vai nos transformar. I hope this is beginning. Eu espero que isso comece a penetrar. We're nearing the end. Estamos nos aproximando no final da era, a era do mistério. Wonder Paul said, Não é à toa que Paulo disse em Efésios 5, redeem the time. remir o tempo, Understand entendam the will of the Lord is. ou qual é a vontade de Deus. In Ephesians, the E em Efésios, a vontade do Senhor church é ter a igreja como o corpo orgânico de Cristo, and the church will be e a igreja man, será um novo the homem, house of God, a casa de Deus, kingdom of God, o reino de Deus and the bride. e a noiva de Cristo. Now the last part, Agora a última parte, in about 5 minutes. em questão de 5 minutos. So this is just sufficient. Eu penso que é suficiente. 3, the age of mystery, 3. A era do mistério age of faith. é a era da fé. And God's entire economy is in Na faith. toda a economia de Deus é em fé. 1 Timóteo 1,4. I don't have to quote the verses. Eu não tenho que citar os versículos, eu apenas dou o ponto. Vivemos por fé. We stand by faith. Nós permanecemos pela fé. We walk by faith. Andamos por fé. We speak with the spirit of Falamos com o espírito de fé. pray with the faith of God. Oramos com a fé de Deus. The development of our faith, O desenvolvimento da nossa fé, ela será compatível process of the mystery. com o processo dos mistérios. That portion means more and more to me in these No versículo significa mais e mais para mim, nesses dias, é Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, and perfecter of o autor e consumador da fé. this pandemic. No meio dessa situação de pandemia e todas as complicações, Look
look away. Precisamos aprender a olhar firmemente. Estamos nisso, todos nós, em todos os lugares. Mas nós olhamos firmemente para Jesus. Right hand of God, Aqui está a destra de Deus. author Ele é o autor, of our faith. o originador da nossa fé e é o aperfeiçoador da nossa fé. Senhor, infunda mais fé em nós, desenvolva a nossa fé, Parable in Luke 18. até que a parábola em Lucas 18, Message on that in the há uma mensagem sobre ela numa conferência recente, praying in daquela viúva orando e orando. asking when the Son of Man comes, O Senhor perguntou, find faith on the earth. quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Mysteries are known Os mistérios de Deus são conhecidos pela fé. in the age of mystery. Por essa razão, a era do mistério é também a era da fé. Without faith, we cannot Sem fé, não podemos tornar real a economia de Deus, porque a economia de Deus é em fé. God's requirement for O requisito de Deus para nós, relacionado a tudo no Novo Testamento, é fé. B. Faith is B. substantiating Fé é uma habilidade substantificadora pela qual substantificamos, substance to damos substância às coisas não vistas ou esperadas. in Ephesians 3, E em Efésios 3, saying that Christ Paulo está orando strengthen us with power para que Deus nos fortaleça com poder no homem interior, para que Cristo possa fazer morada em nossos corações faith. pela fé. We just believe when we call on him. Nós cremos e invocamos nele, ele vem e nós o contatamos e ele se dispensa em nós. Us of the things not seen, Fé nos assegura das coisas não vistas, us of what convencendo-nos do que não vemos. therefore Portanto, é a evidência, a prova das coisas não vistas. Nesse momento, nós estamos juntos, eu estou com você nesse. the Lord, we do not Nós podemos dizer ao Senhor, nós não te vimos, believe in you. nós te cremos em ti. All that was written concerning Nós cremos tudo o que foi escrito a respeito dele. Nós damos a nossa testemunha agora. Nós não te vimos, mas nós te amamos. Todo o nosso ser, mais do que nunca nós te amamos. we do not regard 2. the look, Não consideramos, olhamos para as coisas que se veem, but the things which mas para as coisas que não se veem. we should turn away from ourselves. Devemos nos voltar de nós mesmos, de tantas coisas físicas que nos distraem, Away. olhando firmemente, olhando para Jesus. The 3. Christian life is A vida cristã é uma vida de coisas não vistas. and the Lord's recovery E a restauração do Senhor is to recover é para restaurar sua igreja from the things das coisas vistas para coisas não vistas. Estar na restauração do Senhor em realidade, intrinsecamente, experiencialmente, em essência, to be experiencing the recovery recovered. é experimentar ser restaurados das coisas vistas para as coisas não vistas. But also we have another Mas também temos uma outra responsabilidade mencionada em Mateus 24, 15. responsibility of the kingdom O evangelho do reino inhabited earth. será pregado em toda a terra habitada. As we preach the Nesta era, nós pregamos o mistério do evangelho, a proclamação de Jesus Cristo, revelation conforme a revelação do mistério. Até mesmo o nosso mistério é um mistério. Olha aquele evangelho, olha aquele versículo. of the gospel refers to the O evangelho inclui todos os mistérios divinos. Portanto, o mistério do evangelho refere-se a toda a economia neotestamentária. fulfillment of God Em particular, o mistério do evangelho é Cristo e a igreja para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesses dias, to use the word para usarmos as palavras num vaso de terreno, que há um tesouro ali, cause us para fazer com que tenhamos uma nova consideração e visão da nossa vida humana, independentemente do nosso estágio, wherever we are in the onde quer que estejamos na nossa vida da igreja, onde quer que seja.
Lord, we want to be up to date. Senhor, queremos estar atualizados We want to contigo. be living in new. Queremos estar vivendo novamente contigo. Queremos estar vitalizados por ti. Queremos que o Senhor venha. We want to really, from our Que- hearts, say, queremos "Come, do- Lord Jesus." Que nós queremos dizer do nosso coração: vem, Senhor Then Jesus. deep within he may ask, Então, dentro, ele poderá perguntar: vir para quê? the bride must be ready. A noiva deve estar The pronta. bride to be ready. Para a noiva estar pronta, a igreja, como o corpo, tem que ser edificada na era do mistério, Grace, a era da graça, age of the church, a era da igreja age of faith. e a era da fé. Every day, Todos os a dias gift from the Lord. é um dom, é um presente do Senhor. Todos os dias é uma medida de graça. Wonderful process and consummated Que plan of esse, God. que esse, que o, Advance in every que saint. esse Deus triuno processado, maravilhoso, avance em cada igreja até que Proclamation is made. His bride has made herself ready.